Olá pessoal, para você que sempre me pergunta como eu faço para escolher a minha próxima leitura, esse vídeo é para você. Aqui eu vou falar um pouquinho dos critérios que eu utilizo particularmente para escolher a minha próxima leitura, o meu próximo livro e fazer a curadoria dos meus livros. Se você tem interesse em saber, continue assistindo. Mas antes, se inscreva, toca o sininho e dá um joinha pra gente. Então, eu sempre recebo uma pergunta: como é que eu escolho o meu livro? E eu tenho alguns critérios interessantes que eu quero falar para vocês para ajudar vocês a escolherem o seu próximo livro também. A gente não tem tanto tempo na vida, né? Cada vez temos menos, então a gente não pode perder tempo com um livro que não vai agregar. Independente da área que você atua, independente do momento, aquele livro tem que bater, né? E como é que a gente pode fazer com que a escolha chegue nesse ponto que você não perca tempo com livros ruins ou livros ruins para você, né? Então, o primeiro ponto é a aplicabilidade prática no momento. Quer dizer, como é que aquele livro vai te ajudar naquele momento específico da sua vida. Tem livros que a gente lê, às vezes a gente não tá preparado para ele, né? Eu li, tipo, O Pequeno Príncipe quando eu tinha 7 anos de idade. Foi interessante, foi bom, mas a leitura depois, na minha adolescência, em outros momentos, foi muito melhor. Às vezes tem livros que são assim, você precisa ler ao longo da vida. Mas você precisa fazer duas pequenas perguntas, né? O que eu quero ler, quer dizer, o seu desejo, e o que eu preciso melhorar. Quando você junta o seu desejo com a sua necessidade do momento, você consegue trazer um livro que vai te ajudar muito no momento. E pode ser até aquele livro que vai mudar a sua vida, que muita gente fala isso. Nossa, esse livro mudou minha vida. É porque ele chegou no momento exato e juntou o desejo com a necessidade prática. Então, um livro que eu tenho sobre isso é esse aqui, olha, A Medicina da Imortalidade. No momento da pandemia, eu vi uma live com o Joel J. Para quem não sabe, ele fala muito sobre performance. Era um momento que eu tava com muito medo, né? Eu acho que a gente que viveu esse momento, a gente no início, né? Março de 2020, a gente estava com muito medo do que ia acontecer, do que eu posso fazer. Eu tô aqui em casa, eu tô sozinha, não tem ninguém. O que pode me acalmar? Eu vi numa live dele, ele nem indicou, mas eu vi que estava na mesa dele esse livro, que era o livro que ele estava lendo no momento. Na mesma hora eu comprei e eu li. Ele fala muito sobre vitaminas, sobre complexo, sobre como ter uma vida saudável, sobre novas tendências da medicina, sobre como você se alimentar, né? Como você aumentar a sua saúde, a sua imunidade. E foi muito bom para aquele momento meu. Aquela aplicabilidade prática foi muito importante. Esse livro me acalmou naquele momento e foi muito legal. Agora, tem outros livros que também agem assim, né? E eu acho que você tem que pensar o que eu preciso no momento, o que eu tenho que ler agora, o que eu preciso. Nesse caso, eu precisei me acalmar, na verdade, mas você pode precisar entender melhor sobre o seu negócio, você pode precisar de saber de um assunto específico para você melhorar o seu business, para você melhorar a sua forma física. Então você tem que ir atrás disso. O segundo ponto, muito importante, acho que é um dos mais importantes também, é você montar ao longo do tempo a sua curadoria pessoal de livros. O que eu quero dizer com isso? A gente, às vezes, né, encontra pessoas que dão matching, né? Lembra do aplicativo Tinder, que você vai direita, esquerda, dá match? Na vida, o que eu tenho tentado fazer é encontrar um soulmates de livros, quer dizer, minha alma gêmea de livros. Aquela pessoa que tem o gosto, que tem uma leitura muito parecida com a minha. E quando eu encontro isso, parece que eu encontrei tipo um matching mesmo. Eu falei, gente, essa pessoa lê como eu, fala como eu, tem os mesmos interesses ou interesses parecidos. Então, tem tudo a ver comigo. Então eu coloco essa pessoa num hall, né? O hall da fama das almas gêmeas de livro, né? E eu tô sempre buscando informações com essas pessoas. Então são do meu grupo de amizade, ou são pessoas famosas, ou são influencers, ou são mestres, professores
que me ajudam a ter essa curadoria boa de livros. São pessoas de referência para mim, que eu sempre vou buscar uma dica de livro. Ou pode ser também um livreiro de sua confiança, aquelas livrarias grandes que você vai presencialmente, conversa com uma pessoa que lê bastante e pode só te dar uma boa indicação. São pessoas assim que você tem que manter no seu hall da fama para fazer a sua curadoria de livros. Isso para mim é o mais importante. Quando eu acho um soulmate de livro, eu vou à loucura. Eu falo, caraca, essa pessoa eu tenho que buscar a informação dela o tempo todo. E aí, como eu faço para registrar isso? Porque é claro que a gente não consegue ler tanto livro na velocidade que a gente gostaria, a gente acaba tendo muito livro sem ler, né, na nossa biblioteca. Então, eu coloco na minha conta da Amazon especificamente, eu coloco lá Save for Later, quer dizer, salvar para mais tarde. Eu ouço uma indicação que eu gosto, eu vou jogando lá, eu já vejo o preço do livro, eu já leio algumas coisas, eu vou jogando nessa listinha de Save for Later e os livros ficam lá para quando eu quiser comprar, eles já estão lá para mim. Tipo, qual foi minha última pesquisa? Já tá lá. E o bom que aparece assim, o livro aumentou de valor, meu livro diminuiu de valor, então eu vou seguindo também as promoções e as coisas que tem assim no Amazon, porque às vezes tem algumas promoções maiores, então isso me ajuda a organizar as minhas leituras. Outra coisa que me ajuda na minha curadoria, eu utilizo um aplicativo de livros em que eu separo o que eu tô lendo, a minha meta do ano de leitura e os livros que eu quero ler. No meu caso, eu uso o Scoob, mas também tem muita gente que usa o Goodreads, que é muito bom. Então, independente do aplicativo que você usa, eu acho muito interessante ter essa ferramenta para você organizar a sua leitura, né? Qual a sua meta do ano, que você já vai colocar a sua lista de livros, o acompanhamento da meta, o que você já leu, o que você não leu, o que você troca e o que você quer ler. Então eu faço essa organização também. O terceiro ponto que é muito importante para mim é quem está escrevendo esse livro e qual a credibilidade desse autor, né? Porque muita gente começa a escrever sobre muitos assuntos, né? Só que eu quero ler daquela pessoa que tem um histórico, que trabalhou com aquilo, que tem uma experiência grande e vasta com aquilo, né? Então eu não quero, às vezes, um jornalista que vai falar sobre, né, economia. Eu quero um economista, né? Eu quero um cara que trabalha com medicina, nesse caso o Terry Grossman, né? Para falar sobre a medicina, né? Eu acho que para mim é muito mais enriquecedor dessa forma, quando você vê que é alguém de credibilidade. Então você lê, né, quem são as pessoas que estão falando, né? Essa partezinha aqui da orelha para mim é essencial. Eu vejo o título e o título me chama muito a atenção. Eu vejo o assunto que tem a ver com a minha necessidade, meu desejo no momento. Eu leio quem está falando. Depois eu vejo as referências bibliográficas, né? Se aquilo ali tem fundamento, se não tem, quais livros de referência, e até se eu gosto de algum outro, já vou colocando na minha listinha da Amazon, lembra? E aí depois, se eu tiver na livraria, eu faço um scan pelo livro. Eu leio assim e vejo tipo, legal, qual é o sumário, né? Quais são os tópicos? Me parece interessante? Parece. Então, eu já tenho bastante interesse disso. Às vezes não no momento, mas aí eu coloco na listinha e pego no momento futuro, quando for oportuno. Outra coisa muito importante para mim é que eu gosto de ter bons professores, né? E esses bons professores, independente de cursos extras, faculdades e etc., eles dão sempre uma ementa, uma bibliografia legal referente ao assunto daquele curso. Eu mantenho essa ementa e eu pego os livros que eles indicam mais para ler. Um exemplo aqui, que já tem até um vídeo no canal, é do Charles Watson. Ele é professor do Parque Lage, fiz vários cursos com ele e ele tem uma bibliografia do curso dele que tem a ver muito com o que eu leio, né? Que é sobre arte, que é sobre desenvolvimento pessoal, que é sobre alguma coisa sobre ciência e desenvolvimento pessoal.
Então, ele para mim é uma referência muito forte de professor, né? Um cara com credibilidade para mim que tá no meu hall da fama de almas gêmeas de livro. Ele tem um material que ele já fez a curadoria dele de livros, então eu leio e a partir disso eu pego alguns livros para minha curadoria pessoal. Um livro que ele indicou foi esse aqui, né? Ele se chama A Coragem de Criar, que é um livro do Rollo May. E é um livro muito interessante. Eu consegui comprar de segunda mão nos Estados Unidos, foi a forma que eu consegui, mas é um livro que eu vou ler ainda, veio até todo grifado aqui. Essa é uma das formas que eu compro, para poder comprar até mais, né, gente? Eu compro de segunda mão lá fora, porque às vezes o livro não tem nem aqui no Brasil. E eu consigo comprar por $3, $2 um livro quando eu vou de viagem. Então, isso facilita tanto financeiramente quanto ter, de repente, títulos que não tem aqui no Brasil. Então, esse é um livro que tinha na listagem dele lá de bibliografia. Então, pessoas de referência que te indicam que tem uma ementa que já postam no Instagram, que já tem um YouTube com listas de livros, eu acho muito legal. Depois, eu sou daquelas pessoas que pega o feedback, né? Então, vamos ver quem leu e o que tá achando. Então, eu sempre pego no Amazon, por exemplo, as 5 estrelinhas e também as 2 e 1 estrelinha. Eu sempre vejo o que as pessoas estão falando de bom e de ruim. Então, eu entendo se o livro é prolixo, se o livro não é objetivo. Então eu sempre pondero entre essas 2 opiniões aí de estrelinhas no Amazon. Isso é muito importante para mim, porque eu começo a saber o que tem de pior e o que tem de melhor na opinião das pessoas. Então esse é um outro ponto também. E na verdade tem algumas vezes que os livros eles aparecem na vida. Por exemplo, às vezes você bate o olho e você fala, cara, que legal, vou comprar esse livro, não tenho nem tempo para ler, não tenho nem momento agora, mas é oportunidade. Quando eu estava lá nos Estados Unidos da última vez, eu fui numa livraria e eu comprei esse livro aqui, que eu achei muito interessante, que é o grande livro e o grande e importante livro sobre arte, focado em mulher. Eu achei muito interessante porque a gente normalmente ouve ou tem mais referências de artistas do gênero masculino. Então, eu bati o olho nesse aqui e eu falei assim, cara, eu não quero nem saber o que tem dentro. Eu vou dar uma folheada e vou comprar, porque eu preciso conhecer artistas, mulheres de referência do mundo inteiro e eu preciso saber o que elas estão produzindo. Então, foi um livro fácil de comprar, foi um livro que eu bati o olho e sempre quando eu vou numa livraria nova em outro país, eu falo, cara, eu vou comprar um livro. E aí eu fico buscando alguma coisa que depois me remeta àquele local, àquela viagem, àquele momento, né? E esse foi muito importante, porque isso aqui para mim é muito importante e traz mulheres e trabalhos fantásticos e maravilhosos, né, do mundo inteiro. Tenho depois um desejo de fazer isso aqui no Brasil com artistas brasileiras, mulheres, algum dia. Vamos ver se eu consigo. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu utilizo. Espero que, de repente, eu possa ser uma soulmate, uma alma gêmea de vocês de livro, esteja lá no hall da fama de vocês. Fiquem à vontade de me achar no Scoob, de me achar nos reviews da Amazon, de me achar na minha hashtag Clube do Livro da Marcela no Instagram, que eu também tenho alguns livros lá. E aqui no YouTube, a playlist de livros traz vários livros que eu já li e já tem resenha. Claro que eu foco aí em desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e principalmente sempre arte, muita arte. Muito obrigada por me ouvir. Eu te espero nos próximos livros, nas próximas leituras e próximas dicas. Escreva aqui embaixo para mim qual é a sua opinião, como é que você faz para escolher o seu livro de leitura. E muito obrigada por acompanhar a gente aqui no canal. Um beijo, até a próxima!